convidamos vocês para abrirem a Bíblia em Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12 e o verso 2. Aqui lemos: Eis que eu porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Queridos, existem cidades muito famosas no mundo. Famosas pela localização, famosas pelo clima, famosas porque são cidades industriais, têm muitos recursos naturais, porém nada disso Jerusalém tem. E Jerusalém é a cidade mais famosa do mundo, e não tem nenhum desses recursos. Por que Jerusalém chama a atenção do mundo? Por que Jerusalém está presente em cada jornal que você assiste pela televisão, todos os dias, todas as horas? Invariavelmente fala sobre Jerusalém. É exatamente o que diz aqui em Zacarias capítulo 12, verso 2. Eis que eu porei a Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor. Jerusalém faz o mundo estremecer. Jerusalém é o foco do mundo em busca da paz. Não precisamos fazer muito esforço para crer que a paz mundial depende inteiramente da paz em Jerusalém. Esse é um fato reconhecido pelas Nações Unidas, que luta para trazer a paz entre judeus e palestinos. Jerusalém ocupa uma posição única nos destinos do mundo. Jerusalém é citada na Bíblia 811 vezes. Sabe quantas vezes o livro Alcorão, que é o livro sagrado dos islâmicos, quantas vezes Jerusalém é citado ali no Alcorão? Nenhuma vez. Mas na Bíblia Sagrada, Jerusalém é citada 811 vezes. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm Jerusalém como uma cidade sagrada. Jerusalém, ali ela tem a mesquita de Omar, o Dome of the Rock, está no mesmo lugar, no mesmo monte onde Abraão sacrificou o cordeiro, no mesmo monte onde Abraão deveria sacrificar Isaac, e Deus proveu um cordeiro no Monte Moriá. O templo foi construído no Monte Moriá, e a mesquita está localizada em cima ali do mesmo lugar do Monte Moriá. Uma tradição fabricada entre os anos 1920 e 1930, uma tradição mencionada várias vezes por Yasser Arafat, diz que Maomé subiu para o céu ali daquele local, o Monte Moriá. A tradição diz que ele subiu para o céu dali, e por isso que os islâmicos, eles acreditam que Jerusalém é uma cidade sagrada para eles, e por isso eles construíram uma mesquita ali. Atualmente, a maioria das nações deseja que Jerusalém seja colocada sob o controle internacional. Em vez de estar sob o controle de Israel, todas as nações acreditam que ela deveria estar sob o controle internacional. O próprio Vaticano exigiu a internacionalização da cidade de Jerusalém já em 1947. Embora Israel tenha escolhido Jerusalém como sendo a capital de Israel, nenhum outro país reconheceu Jerusalém como capital até que Trump fez a sua declaração agora no dia 6 de dezembro de 2017. Trump foi o primeiro presidente e o primeiro país a reconhecer Jerusalém como capital de Israel. E agora a bancada evangélica do Brasil, que também é bastante forte, está forçando o governo brasileiro para que também faça esse reconhecimento. Não sei se vão fazer, não é? Com essa decisão, Trump abriu a Pandora Box. Com essa decisão,
Trump acendeu um barril de pólvora. Começou a revolução. Começaram a queimar bandeiras dos Estados Unidos, começou a guerra entre palestinos e soldados israelenses. O Papa João Paulo II, numa entrevista exclusiva para a revista Parade, em 1994, já em 94, João Paulo II disse: nós cremos que ao se aproximar o ano 2000, Jerusalém se tornará a cidade da paz para o mundo inteiro. Eu disse para vocês que, embora o Estado de Israel tenha sido criado em 1948, o Vaticano demorou 46 anos para reconhecer o Estado de Israel. Existe um conflito, existe um antagonismo entre Israel e Vaticano, porque Israel é o povo do sábado e o Vaticano é o povo do domingo. Vocês podem perceber, não é? Num livro escrito em 1935 por um jesuíta, o nome do livro é Roma se curva para conquistar. Esse é o título do livro, escrito em 1935. E ali o autor diz que Roma não poderia sonhar com o domínio do mundo até que os Estados Unidos viessem se ajoelhar aos seus pés. Isso já aconteceu. Desde a morte de João Paulo II, quando 3 presidentes americanos foram ao funeral e se ajoelharam diante do caixão de João Paulo II, ficou muito claro diante do mundo que os Estados Unidos já se ajoelharam diante do Vaticano. E o Vaticano sabe que para dominar o mundo tem que ter o domínio dos Estados Unidos. Por isso eles investem nos Estados Unidos. Só que a declaração de Trump, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, chocou o Vaticano. Porém, queridos, o Vaticano vê nessa decisão de Trump uma oportunidade, uma brecha para poder ter o domínio de Jerusalém. Por quê? Porque a decisão de Trump vai tornar a vida e a situação ali em Jerusalém insustentável. A guerra, o antagonismo, as rebeliões serão tantas que o mundo vai pedir que o bispo de Roma, o Papa, venha intervir e entre como apaziguador, como pacificador, colocando Jerusalém como cidade internacional, capital internacional do mundo e não capital de Israel. Será que seria uma coincidência que o nome de Jerusalém original era Salém, que quer dizer paz? Esse era o nome original de Jerusalém, Salém. A 30 quilômetros de Hebrom, foi escolhido um lugar para a futura metrópole do rei Davi. Quando Davi se assentou no trono, ele disse: nós precisamos escolher um local para ser a capital do meu reino. E ele escolheu a fortaleza dos Jebusitas. A fortaleza dos Jebusitas era Salém, fica a 30 quilômetros de Hebrom. No tempo de Abraão e no tempo de Josué, chamava-se Salém. Perto desse lugar, Abraão tinha provado sua fidelidade a Deus. 800 anos antes da coroação de Davi, foi a residência do rei Melquisedeque. Melquisedeque viveu em Salém. A Bíblia diz em Gênesis que Melquisedeque era rei de Salém. Abra sua Bíblia lá em Gênesis. Gênesis capítulo 14 e os versos 18 em diante. Aqui nós lemos: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, e disse: bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe Abraão o dízimo de tudo. Melquisedeque, rei de Salém. Queridos, Melquisedeque é um símbolo, é uma tipologia de Jesus. Vocês se lembram que todos os sacerdotes tinham que ser da linhagem de Levi? Todos os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi? Mas Jesus é da tribo de Judá. Jesus nem mesmo sacerdote poderia ser no templo, o santuário terrestre. Mas Deus escolheu um sacerdote chamado sacerdote segundo a ordem
de Melquisedeque. O que significa sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Que Melquisedeque, ele viveu no tempo de Abraão, ele viveu antes de existir Isaac, ele viveu antes de existir Jacó, ele viveu antes de existir Levi, filho de Jacó. No tempo de Melquisedeque não existia tribo sacerdotal, e Deus constituiu Melquisedeque sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque era uma figura, era um símbolo daquilo que Jesus Cristo seria, sacerdote do Deus Altíssimo, sem pertencer à tribo de Levi. Lembrem-se que Melquisedeque não nasceu sacerdote, ele foi constituído sacerdote por ordem direta de Deus. Lembre-se também que Jesus não nasceu sacerdote, porque ele era da tribo de Judá, mas ele foi constituído sacerdote pela palavra de Deus, diretamente pela boca de Deus, assim como Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, rei da paz, porque Salém quer dizer paz, e Jesus Cristo é rei da paz. Interessante que Melquisedeque vivia em Salém, e no plano divino revelado na profecia, Jesus Cristo deveria ser aceito como Messias pelo povo de Israel, e deveria estabelecer o seu trono em Jerusalém, que é o lugar onde vivia Melquisedeque, cumprindo o quê? Uma tipologia, cumprindo esse simbolismo profético através de Melquisedeque. Em 2 Crônicas capítulo 6, 2 Crônicas capítulo 6, verso 6, abra sua Bíblia. Aqui lemos: porque escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi Davi para que tivesse cargo do meu povo Israel. Quem que escolheu Jerusalém? Deus. Eu escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Foi escolha divina. Profeticamente, Melquisedeque foi escolhido para ser sacerdote do Deus Altíssimo, e ele era rei de Salém. E na profecia Deus diz: eu vou escolher Jerusalém para ali colocar o meu nome para sempre, porque o descendente de Davi, que é Jesus Cristo, ele estabeleceria o seu trono em Jerusalém. No plano A seria em Jerusalém, que existe hoje, mas no plano B será na Nova Jerusalém, que descerá exatamente no mesmo lugar onde está a velha Jerusalém. A Nova Jerusalém vai descer exatamente ali. Exatamente ali estará o trono do Messias, o trono eterno, e jamais se arrebatará da mão dele o cetro. Essa profecia do reino eterno do Messias se cumprirá no mesmo lugar onde já está Jerusalém hoje, e ali mesmo descerá a Nova Jerusalém, em Apocalipse capítulo 21. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 21, versos 2 e 3. Apocalipse capítulo 21, versos 2 e 3. Aqui lemos: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui está dizendo que a Nova Jerusalém vai descer do céu para a terra, mas não diz exatamente o lugar onde ela vai descer na terra. Então você abra agora a Bíblia em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14 vai mencionar exatamente onde a Nova Jerusalém vai descer. Zacarias capítulo 14 e os versos 4 e 5. Aqui lemos: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Onde é que Jesus Cristo vai colocar os seus pés? Sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. O Monte das Oliveiras vai ser dividido ao meio, para um lado e para o outro, formando uma grande planície. Será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. O Monte das Oliveiras será dividido, formando um grande vale que vai cobrir toda a área que será ocupada pela Nova Jerusalém.
Lá em Apocalipse 21 fala que Jerusalém mede 12.000 estádios. Esse é o tamanho da Nova Jerusalém. Isso dá cerca de 500 quilômetros de cada lado. Ela é quadrada. Quase 500 quilômetros de cada lado a cidade. Equivale ao tamanho do estado de São Paulo inteirinho. Agora imagine uma cidade como a Nova Jerusalém, que equivale ao tamanho de um estado de São Paulo inteiro. Imagine ela descendo sobre a velha Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras, que se torna um grande vale. Queridos, vai pegar desde o rio Eufrates até o rio Nilo. Toda aquela região ali será coberta pela Nova Jerusalém. Por isso diz aqui o capítulo 14, não é, de Zacarias, verso 5 agora: e fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. E agora o verso 9 e 10: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície. E agora o verso 11: e habitarão nela e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Queridos, a Nova Jerusalém estará sobre o Monte das Oliveiras. E Jesus Cristo vai descer com a Nova Jerusalém exatamente ali. Isso no final dos 1000 anos. Se o trono do Cristo verdadeiro será colocado naquele lugar onde está a velha Jerusalém, porque ali descerá a Nova Jerusalém, se o trono de Cristo estará ali, é fácil você imaginar por que é que o anticristo também quer ter o seu trono ali. A Bíblia diz que o anticristo quer colocar o seu trono em Jerusalém, porque o anticristo, ele anda imitando o verdadeiro Cristo. O anticristo ele é falso, ele é um líder falso, mas ele quer imitar Cristo. Como é que o anticristo imita Cristo? Cristo perdoava pecados. O anticristo pretende ter poder e autoridade também para perdoar pecados. Cristo aceitava ser adorado pelas pessoas, porque Ele é Deus. Mas o anticristo pretende também ter autoridade para aceitar a adoração das pessoas, que se ajoelham na frente dele e ele aceita ser adorado. Cristo tinha uma lei chamada 10 mandamentos. O anticristo também tem uma lei chamada 10 mandamentos. Cristo tinha um dia sagrado especial, que era o sinal de Deus e o seu povo, que é o sábado. Ezequiel capítulo 20, verso 12: eis que eu lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor Deus que os santifica. O anticristo também tem um dia na semana, que é o sinal de autoridade sobre o povo que se ajoelha diante dele. É o domingo. Cristo exerceu um ministério na terra, irmãos, de 3 anos e meio. Quanto tempo? 3 anos e meio foi o ministério de Jesus na terra. 42 meses. Jesus foi batizado com 30 anos e morreu com 33 anos. O ministério dele foi de 3 anos e meio. Queridos, o anticristo, ele também quer exercer na terra um ministério de 3 anos e meio. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas de blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. A ferida mortal foi em 1798, ferida mortal contra o papado. A ferida mortal começou a ser curada em 1929, dia 11 de fevereiro de 1929, através do Tratado de Latrão. O Papa voltou a ser um estadista, passou a ser rei, ter um estado, o Estado do Vaticano. E essa ferida mortal está sendo curada ainda, até que saia o decreto dominical
e então ela estará totalmente curada. Quando sair o decreto dominical, o sinal de autoridade papal sobre o mundo, assim como o sábado é o sinal de autoridade de Deus sobre o mundo, o domingo é o sinal de autoridade papal sobre o mundo. Cristo, ele demonstra seu poder através de um sinal. Sábado. O anticristo demonstra seu poder e autoridade através de um sinal. O domingo. Cristo exerceu um ministério de 3 anos e meio. E o papado exercerá uma supremacia papal de 3 anos e meio. A supremacia papal da Idade Média foi de 3 anos e meio proféticos, 1260 anos, que está em Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel capítulo 7, verso 25, falando do chifre pequeno, diz que ele perseguiria o povo de Deus, os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei, e perseguiria o povo de Deus por um tempo, tempos metade de um tempo, 3 anos e meio, proféticos, 1260 anos. Este período de supremacia papal da Idade Média começou em 538, quando os ostrogodos deixaram de existir. As 3 tribos inimigas do Vaticano, elas deixaram de existir. Érulos em 496, vândalos em 534 e ostrogodos em 538. Então, em 538, iniciou a supremacia papal da Idade Média por 1260 anos, acabando em 1798, quando, em 10 de fevereiro de 1798, o Papa Pio VI foi preso pelo general Berthier. Queridos, mas a supremacia papal do tempo do fim, comprovando a cura da ferida mortal, esta supremacia papal do tempo do fim não será de 1260 anos, mas sim de 1260 dias, de 42 meses, porque o anticristo quer exercer um ministério final na terra, igual que Cristo exerceu, 3 anos e meio. Por isso aqui em Apocalipse 13, quando fala da cura da ferida mortal, diz o capítulo 13, verso 4, veja aí o capítulo 13, verso 4 de Apocalipse, diz: e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Durante este período de supremacia papal de 42 meses, o que vai acontecer? Verso 6: e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Isso demonstra que nós vamos ter mártires agora no tempo do fim. Vamos ter mártires, porque haverá guerra promovida pelo bispo de Roma, o anticristo, contra os santos de Deus. E aqui diz: deu-se-lhe poder para fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E agora o verso 8: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Aqui nós temos então, queridos, a supremacia papal do tempo do fim. Onde estará o trono do Cristo quando ele descer sobre a terra? Em Jerusalém, porque ali vai descer a nova Jerusalém. Onde o anticristo quer colocar o seu trono? Em Jerusalém. Pessoas me perguntaram: pastor, o reconhecimento que Trump fez de que Jerusalém é a capital de Israel, contrariando o mundo todo, isso tem alguma coisa a ver com a profecia? Eu digo sim, porque Trump está acelerando a profecia. A profecia vai se cumprir mais rapidamente agora com este reconhecimento, porque haverá muita guerra ali em Jerusalém, muita rebelião, muito sangue, justificando a entrada do Papa para apaziguar, criar a paz e dizer: Jerusalém não mais pertence a Israel, e Jerusalém também não pertence aos palestinos, porque Jerusalém é o berço de 3 grandes religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então é uma capital internacional sob o controle e a jurisdição de Roma. O Papa vai colocar Jerusalém sob a autoridade de Roma.
Agora, queridos, abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 11 e vejam que isto está na profecia. Isso já estava na profecia, falando que Jerusalém seria dominada por Roma no tempo do fim. Daniel capítulo 11, e vamos ver agora, vamos ver o verso 40 e verso 41. Verso 40 e 41. E no fim do tempo, quando? No fim do tempo. Você está vivendo no fim do tempo? Nós estamos vivendo no tempo do fim? Sim, mas nós estamos vivendo mais no fim do tempo do fim. E no fim do tempo, o rei do sul, representado pelo islamismo, porque o rei do sul era representado pelo Egito. Agora o rei do sul é representado pela religião que domina o Egito e a África, que é o islamismo. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Com quem? Com o rei do norte. Quem é o rei do norte? Roma papal. Roma papal, o papado é o rei do norte. Lutará contra o rei do sul, que é o islamismo. Quem vai vencer? Quem vai vencer? Verso 40. E o rei do norte o acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará e passará. Quem vai vencer? O rei do norte vai vencer o rei do sul. Qual a religião que vai prevalecer no mundo? Islamismo ou cristianismo romano? Qual a religião que vai dominar o mundo? O cristianismo romano. Não é o cristianismo, é o cristianismo romano, que guarda o domingo e cultua o Papa, cultua Maria. Então, queridos, aqui diz que o rei do norte vai vencer. Agora vejam o verso 41. Verso 41. E entrará também na terra gloriosa. Na Bíblia, quem é a terra gloriosa? Jerusalém é a terra gloriosa. Quem entrará na terra gloriosa? O rei do norte. Ele vencerá o rei do sul e entrará na terra gloriosa, entrará em Jerusalém. Tornando isso mais claro, entrará em Jerusalém, e muitos países serão derribados. Derribados por quem? Pelo rei do norte, o poder papal. Mas escaparão da sua mão estes: Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, porque o Egito representa o rei do sul, que é o islamismo. Não vai escapar do poder papal. E o verso 43: e apoderar-se-á o rei do norte, o poder papal, apoderar-se-á de quê? Dos tesouros de ouro e de prata. Quem tem o domínio do ouro e da prata no mundo? O mesmo que tem o domínio dos bancos centrais mundiais. Quem tem o domínio dos bancos centrais mundiais tem o domínio do ouro e da prata do mundo. Quem tem o domínio dos bancos centrais? O Banco Central dos Estados Unidos, Banco Central do Brasil, Banco Central de todos os países. Eles são controlados pela família Rothschild, uma família judaica, judia, Rothschild, mas que são parceiros financeiros do Vaticano. Se vocês entrarem na enciclopédia judaica e procurarem pelo nome Rothschild na enciclopédia judaica, vocês vão encontrar lá a família Rothschild, os guardiões do tesouro do Vaticano. As transações financeiras do Vaticano são feitas pelos seus agentes financeiros, que é a família Rothschild, os fundadores dos bancos centrais mundiais. Eles têm o domínio do ouro e da prata. Por isso diz aqui o verso 43: e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas desejáveis. Eles têm o ouro do mundo. Eles têm o domínio dos bancos suíços. Vocês não sabem quem são os donos do banco suíço, não é?
Vocês não sabem, e nós também não sabemos, nem quem tem conta nos bancos suíços. Porque as leis da Suíça protegem os clientes que têm contas nos bancos suíços. Então nós não sabemos quem tem conta lá e nem quem é o dono de todo o ouro que está lá. Mas lembre-se que a guarda papal é a guarda suíça. A guarda papal é a guarda suíça. O que tem a ver uma coisa com a outra? Queridos, todo o ouro e toda a prata do mundo está indo para as mãos do rei do norte. Vocês sabem que a dívida dos Estados Unidos para o Banco Central americano, chamado Federal Reserve Bank, passa de 20 trilhões de dólares. Só a dívida do governo, sem contar o Medicare, sem contar o Social Security, sem contar o Departamento de Habitação. Somente a dívida do governo passa de 20 trilhões de dólares. Impagável. Interessante que o Federal Reserve Bank empresta para o governo americano papel moeda. Mas quando para receber o pagamento, não aceita papel moeda, não aceita o dólar e nem o euro, aceita somente ouro. E é assim que todo o ouro vai para o mesmo lugar, para as mãos do rei do norte. Todo o ouro do mundo está indo para o rei do norte. Por isso a profecia diz que ele tem o domínio de todo o ouro, todo o tesouro e de toda a prata. E agora vejam o verso 44, irmãos. Verso 44. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. O que é que vai espantar o rei do Norte? Os rumores do Oriente e do Norte. Os rumores do Oriente e do Norte é a pregação das 3 mensagens angélicas com poder operado pela chuva serôdia do Espírito Santo. Os 144 mil batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo revolucionarão o mundo. O que 12 discípulos batizados pela chuva temporã do Espírito Santo fizeram? Evangelizaram o mundo. Agora não são 12, agora são 144 mil discípulos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, proclamando as 3 mensagens angélicas. E o sai dela, povo meu. Estas mensagens espantarão o rei do norte. A única coisa que espanta o rei do norte é a pregação feita pelos 144 mil, que lá em Apocalipse 14 são os únicos que não dobram os joelhos diante da trindade satânica de Apocalipse 13. A trindade satânica de Apocalipse 13 mostra o papado e mostra o dragão, que é Satanás, e a besta que subiu da terra, que é os Estados Unidos, o protestantismo apostatado. Essa tríplice aliança pagã domina o mundo. No capítulo 13 de Apocalipse, mas no capítulo 14 mostra um grupo que não se dobra. Capítulo 14 mostra os 144 mil. No capítulo 14, verso 1 até o verso 5, 144 mil, que pregam o sermão escrito pela mão de Jesus. O sermão que Jesus Cristo escreveu para os 144 mil, irmãos, está exatamente em Apocalipse capítulo... Abra a Bíblia, Apocalipse 14. Aqui está o sermão que Jesus escreveu para os 144 mil pregarem. Estão vendo aí? Apocalipse capítulo 14, versos 1 a 5, fala quem são os 144 mil. E agora o verso 6 em diante, capítulo 14, verso 6 em diante. Aqui está o sermão das 3 mensagens angélicas. Só os 144 mil ousam pregar esta mensagem. Ela é impopular, ela é divisiva, porque onde ela é pregada, as pessoas abraçam ou odeiam. É uma mensagem profética. E essa mensagem, as 3 mensagens angélicas, elas serão pregadas de forma compacta. Quando essas 3 mensagens angélicas estiverem sendo pregadas de forma compacta, elas estarão sendo pregadas como se fosse uma só mensagem, porque as 3 serão pregadas como sendo uma.
temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, caiu Babilônia, e ai daquele que receber o sinal da besta. As 3 mensagens serão pregadas de forma compacta. Quando? Na voz do 4º anjo. Apocalipse capítulo 18 fala do 4º anjo, irmãos. E a voz do 4º anjo é a pregação que os 144.000 farão das 3 mensagens angélicas de forma compacta. O que diz a voz do 4º anjo de Apocalipse 18? Diz aqui capítulo 18, verso 1 em diante: e depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada por sua glória. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e de coito, e todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a sua abundância e suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. No tempo de Babilônia, quando o povo de Deus ficou 70 anos em Babilônia, terminados os 70 anos que o povo de Deus ficou em Babilônia, veio a mensagem: sai dela, povo meu. A maioria do povo de Deus ficou em Babilônia, não quis sair. E muitos dos que saíram e voltaram para Jerusalém, trouxeram Babilônia dentro do coração deles. Trouxeram os costumes de Babilônia. Hoje, queridos, no tempo da igreja de Laodiceia, que é o nosso tempo, o povo de Deus está em Babilônia. Porque muitos da igreja remanescente estão enamorados de Babilônia, do vinho de Babilônia. Mas Deus tem um remanescente dentro da igreja remanescente. E Deus tem um remanescente dentro da igreja que é Babilônia. E Deus está dizendo para os que estão em Babilônia: sai dela, povo meu. O remanescente de Babilônia, e o remanescente da igreja adventista, e o remanescente da Assembleia de Deus, e o remanescente dos batistas, e os remanescentes de todas as igrejas, são filhos e filhas sinceros de Deus. E eles vão se unir, mas vão se unir em torno da salvação pela fé somente em Jesus Cristo. Amém. E a obediência aos seus mandamentos, porque estas são as características do povo remanescente de Deus. Amém. Portanto, queridos, aqui nós encontramos em Apocalipse 14 o único grupo espiritual que não ousa dobrar os joelhos diante dos poderes do capítulo 13. São poderes mundiais: a besta que subiu do mar, o papado; a besta que subiu da terra, os Estados Unidos, a América do Norte; e o dragão, que é Satanás. Mas agora voltando para Daniel capítulo 11, finalzinho do verso 44. Quando os rumores do Oriente, a pregação das 3 mensagens angélicas, amedrontaram o rei do norte, ou seja, amedrontaram o papado, porque os 144.000 têm muito poder, o rosto deles brilha de santa consagração, eles não calculam o risco da pregação, não lhes importa se vão morrer ou se vão viver, eles cumprem com a missão dada por Jesus. Quando eles pregam, isto amedronta e aterroriza o rei do norte, porque ele nunca viu tal poder. E agora veja o que vai acontecer com o rei do norte. Finalzinho do verso 44: sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. Queridos, quando as 3 mensagens angélicas estiverem sendo pregadas pelos 144.000, isso vai enfurecer mais o rei do norte, e ele vai matar mais gente, vai fazer mais mártires. Vocês sabem que foi exatamente quando Hitler soube de que a sua causa estava perdida, foi exatamente naquele momento em que ele viu que seu império nazista estava sendo destruído, foi ali que ele matou mais gente. Ele acelerou a matança das pessoas, porque ele viu que já estava tudo perdido. Quando o rei do norte perceber um poder superior ao dele, nas mensagens das 3 mensagens angélicas,
Ele vai ficar enfurecido e vai extirpar a vida de muitos, diz aqui. E o que ele vai fazer? Verso 45. Armará as tendas do seu palácio. Ele vai colocar um trono em Jerusalém. Armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande. Na Bíblia, o Mar Grande é o Mar Mediterrâneo. Simples assim. E o Monte Santo é o Monte Moriá. É onde estava o templo. E que hoje está a mesquita, Dome of the Rock. O rei do norte, o papado, ele armará suas tendas entre o Mar Grande, Mar Mediterrâneo e o Monte Santo. Finalzinho do verso 45. Mas virá o seu fim. Aleluia, não é? Amém, não é? É o fim do fim. É o fim do rei do norte. Mas virá o seu fim. E não haverá quem o socorra. A primeira ferida mortal foi em 1798. Mas Apocalipse 13 diz que ela foi curada. E ele dominou o mundo por mais 42 meses. Mas agora virá o seu fim. Isso será depois do decreto dominical. Isso será depois da morte dos mártires. Isso acontecerá no fim dos 42 meses da última supremacia papal. Virá o fim do rei do norte, o papado. E não haverá quem o socorra. Isso está profetizado aqui no verso 45 e está profetizado também em Apocalipse capítulo 17. Veja a mesma profecia, Apocalipse capítulo 17. Aqui nós lemos capítulo 17 e o verso 16. Capítulo 17 e o verso 16. Vamos ler a partir do verso 14. A partir do verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia. Amém. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com o Cordeiro, chamados eleitos e fiéis. A lição que nós estudamos, aliás, a lição que nós vamos estudar essa semana que vem, o título dela é Os Eleitos. Os Eleitos. Eu já postei no YouTube a lição desta semana. Está lá. Os eleitos. E a Bíblia diz quem são os eleitos. Olha aí. Estamos lendo o verso 14. Estes combaterão contra o Cordeiro. O Cordeiro os vencerá, porque ele nunca perdeu nenhuma batalha, o Cordeiro. Porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Quem está com Jesus é eleito para a salvação, para a vida eterna, para reinar com Cristo. E agora o verso 15. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. A prostituta aqui representa a igreja de Roma. Os 10 chifres representam as 10 supernações que vão dominar o mundo no tempo em que o papado estiver reinando sobre o mundo por 42 meses. A terra terá 10 supernações, 10 blocos econômicos. Os 10 reis dominando as 10 supernações estarão sob a autoridade e o domínio de Roma papal. Só que no final dos 42 meses, o papado vai ser derrubado, porque aqueles que se submeteram ao papado vão se levantar contra o papado. Diz aqui, capítulo 17, o verso 16: e os 10 chifres que viste na besta, ou seja, os 10 reis, mencionado no verso 12, estão vendo o verso 12? Leiam comigo o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Por que não receberam o reino? Porque estão sendo formados os reinos. As 10 supernações estão sendo formadas agora. A nação número 1, Estados Unidos, América do Norte, né, com México e Canadá. Essa é a nação número 1. Número 2, a União Europeia. Número 3, Japão. Número 4, África do Sul e Austrália. Número 5, União Soviética. Número 6, toda a América Latina. Número 7, Norte da África e o Oriente Médio. Número 8,
África Central é o número 8. Ali, onde pega os países mais pobres do mundo, ali é o número 8. Número 9 é a Ásia. E o número 10, a China. Queridos, esses 10 super blocos vão estar sob o domínio papal por 42 meses. Mas no final dos 42 meses, o que eles farão contra o papado? Capítulo 17, verso 16. E os 10 chifres que vistem na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão o quê? Desolada e nua. E comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Por isso que diz lá em Daniel 11, 45, o rei do norte virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Quando for para Satanás aparecer na terra personificando Jesus, sendo adorado como Jesus, o rei do norte e o papado será derrubado, para que Satanás personifique Cristo e ande na terra e chame a atenção do mundo todo para si mesmo. Queridos, nós estamos vivendo exatamente neste período em que o papado está esperando uma brecha, uma justificativa para entrar em Jerusalém em nome da paz, como apaziguador, e dizer para Israel: Jerusalém não é mais capital de Israel. Jerusalém também não será capital dos palestinos. Jerusalém é capital internacional sob a autoridade de Roma. E o mundo todo vai aplaudir. E nós sabemos que quando Jerusalém estiver sob a autoridade de Roma, é o sinal para o decreto dominical e o domínio da supremacia papal dos últimos dias de 42 meses. Nós estamos vivendo às portas, no tempo do fim, mas mais próximos do fim, no fim do tempo do fim. Queridos, nossa oração é que Jesus venha logo. Nossa oração é que Miguel se levante. Em Daniel capítulo 12, verso 1 diz: e Miguel se levantou para libertar o seu povo. Nesse tempo em que o rei do norte for destruído, Miguel vai se levantar para libertar o seu povo. E todo aquele que for achado inscrito no livro da vida será arrebatado para o céu com o Messias. Amém. Para sempre, para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus seja louvado.